Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Vocês sabem que a audiência dos canais que cuidam do cotidiano, eles estão tendo menos audiência que tinham no passado. As pessoas vão ficando meio esgotadas, porque entra aqui no YouTube e vê muita gente reclamando, muita gente super revoltada, né? O que não é ilegítimo, isso é natural. Porque você imagina no teu plano pessoal, se você dá uma topada em um balde, uma coisa na tua casa, você tropeça, você vai ficar xingando. O balde vai ficar ali parado, mas você vai ficar esbravejando. Até com você mesmo, né? Quando você vê uma rachadura na tua casa, uma infiltração, você vê algum problema, muitas vezes você fica reclamando, resmungando, mas o resmungar não resolve. O que resolve é você botar a mão na massa e ir para frente. Aqui no nosso portal é mais ou menos isso. A gente não faz reclamações. Se você observar, a gente faz críticas contundentes, e eu sempre dou um lampejo aqui de o que é que a gente tem que fazer, o que caminhos a gente deve seguir para tirar o Brasil dessa situação toda, né? Se você está chegando agora, convido você a se inscrever no nosso portal, participar dessas nossas reflexões e divulgar os nossos vídeos, né? E todos vocês eu peço para darem o joinha, porque a gente já parte já com vantagem para espalhar ainda mais o conteúdo do nosso portal, né? Então, gente, vamos analisar alguns aspectos objetivos hoje. Eu sei que você está muito angustiado quando a gente vê o show de cretinices, de imbecilidades, a gente fica revoltado. Mas vamos interpretar aqui alguns fatos de forma bem objetiva para a gente entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, a gente tem que estar consciente que o Brasil tem um conflito de classes meio escondido, mas ele é permanente. As elites econômicas do nosso país, as elites dentro dos governos, dentro do aparelho de Estado, as elites ligadas ao sistema financeiro, têm uma luta permanente contra você, cidadão, contra o povo brasileiro. Eles não abrem mão de nenhum tipo de vantagem que conseguiram, algum tipo de benefício, algum tipo de patrimônio de rendimento. Tudo tem que ser tirado sempre do povo, do escravo. E hoje tem algumas situações reveladoras e que confirmam isso que eu estou falando para vocês. É muito chato que a gente não tenha conseguido ter um governo no nosso país que tenha conseguido resistir a essa onda que nos atacou, né? Essa onda que nos levou. E agora a gente está tendo que remar, a gente está tendo que nadar com muito mais eficiência ou com muito mais energia. Eu me refiro especificamente ao fato da esquerda ou de setores da esquerda estarem muito desgastados em relação à opinião pública. A gente vai ver o desdobramento disso nessas eleições municipais. Quantos prefeitos, vereadores, os partidos alinhados com a esquerda vão fazer nessas eleições? Não que a direita ligada a Bolsonaro tenha grande vantagem, mas a gente está percebendo aí um esgotamento muito grande. Muitas das forças progressistas ou das forças de esquerda, porque as pessoas ainda conseguem associar a luta por um futuro melhor a erros que foram cometidos no passado. E aí essas elites que eu me referi no começo do nosso papo aqui, elas vão surfando. Quando vocês pegam o editorial do Globo hoje, né, gigantesco editorial. Gente, olha o tamanho da criança aqui. Eu grifei aqui um trechinho, porque a elite está dando uma bronca no seu capataz, né, o Paulo Guedes. E aí tem uma empulhação aqui, uma calhordice, e aí a gente tem que revelar, não é resmungar, é revelar o que acontece. Olha o que essa gente pensa. Eles dizem aqui no final do texto deles: está mais do que na hora da equipe econômica parar de se queixar dos políticos e entregar o projeto consistente aprovado pelas urnas. Que projeto consistente foi aprovado pelas urnas? Aí eles dizem aqui. E quando eles dizem equipe econômica, eles estão puxando a orelha do funcionário Paulo Guedes, né? O funcionário do sistema, o funcionário sócio da família Marinho em vários negócios. E aí eles vão: as reformas administrativa, tributária, do Pacto Federativo, as privatizações, a revisão das regulamentações para concessões do serviço público, tudo aquilo, enfim, que fazia parte daquele projeto original, precisa andar e rápido. Que projeto original? Eles dizem que as urnas deram ao presidente da República, ao governo, poder para mexer em todas essas circunstâncias. O que vocês sabem? 99% do povo brasileiro sabe que não é absolutamente nada disso. O povo votou com uma ferramenta, uma forma de rejeição
a ideias de governos passados, a sofrimentos passados. Ninguém consegue elaborar. Se você pega um eleitor de Bolsonaro, alguém sabe dizer que reforma administrativa, que pacto federativo é esse? Todas essas propostas aí que o Globo apresentou como sendo vitoriosa nas urnas são propostas deles, da elite, dos grupos econômicos do nosso país. Isso tem nada a ver com o povo. E aí hoje, dentro dessa esteira, a Folha de São Paulo fez uma matéria estarrecedora. Bom, vocês sabem que eu sou advogado e professor, né? E vocês que nos acompanham aqui há algum tempo. E muitas pessoas têm muito pudor, ficam com receio de criticar o Poder Judiciário, criticar o juiz. Eu sempre que dei aula, sempre tive vários colegas juízes, e eu sempre falei, fiz a minha crítica republicana, que é uma iniquidade o que ganham os magistrados do nosso país, na sua grande maioria. É uma iniquidade se ter 60 dias de férias. É uma iniquidade a Justiça do Trabalho, quando tem um feriado na sexta-feira, na quarta-feira já fechar o prédio, já fechar o fórum. É uma coisa absolutamente antirrepublicana que já vem lá de trás, que o Brasil teve essa coisa. O Brasil conseguiu acabar com a monarquia, porque tinha muitos privilégios, era uma forma de poder que não permitia o povo participar de uma forma ativa, né? E eles construíram uma república que trouxe todos os vícios da monarquia. Os cargos nobiliários, os cargos mais importantes, os nomes, né? A forma de ascender a esses cargos. E a Folha de São Paulo hoje diz o seguinte para a gente: uma pesquisa baseada em informações que eles conseguiram com base na lei de acesso à informação. Essas informações devem ser públicas. Mas os números são estarrecedores. São mais de 200 mil magistrados no Brasil. Um quarto deles, ou seja, 203 mil magistrados, registra ganhos mensais entre 50 mil e 100 mil reais. 14 mil magistrados ganham entre 100 mil e 200 mil. E ainda houve 659 beneficiários de valores entre 200 mil e 500 mil. E 27 magistrados ganharam mais de 500 mil em um mês. Gente, isso é uma iniquidade, isso é um absurdo. É para a gente ter bronca com o juiz? Bom, os juízes eles entram para dentro dessa estrutura. Para dentro é um pleonasmo, né? Eles entram nessa estrutura. E eu já conversei com vários deles, inclusive na sala de professores, quando eu estava fazendo críticas a esse ponto específico, né, desses privilégios do Poder Judiciário. Sempre tinha um colega que franzia a sobrancelha do tipo: olha, fulano tal é juiz ali, você está agredindo ele. E eu falava: olha, eu não estou agredindo, estou fazendo meu papel de cidadão, um papel republicano. Aí, você acha certo ter 60 dias de férias? Ele: não acho, mas está na lei. Bom, aí a gente chega a um outro ponto. Quem é que pode mudar a lei? Guedes apresentou uma reforma administrativa para mudar essa lei? Não. Simplesmente só atacou pobre, servidor público pobre. A casta do Poder Judiciário não foi tocada. A casta do Ministério Público, a casta das Forças Armadas também não foram tocadas. E aí tem uma explicação constitucional, né? O artigo 93 da Constituição, ele diz aqui que a Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, quer dizer, gente, que para alterar as normas referentes ao Poder Judiciário, a lei tem que ser proposta, tem que ser criada pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí vocês acham que o Supremo Tribunal Federal, sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de articulação, vai fazer alguma lei para fazer com que isso seja uma coisa tratada de forma republicana, de forma correta, de forma moral? Não acontece, né? E agora temos uma emenda constitucional que poderia tratar desse assunto. Mas a emenda constitucional que mexe na Constituição, que altera coisas muito mais importantes, simplesmente em relação ao Poder Judiciário e aos altos cargos e poderes e salários que essa gente toda possui, isso não foi tocado. É uma reforma administrativa cambeta, canhota, que não mexe naquilo essencial que deve ser mexido para a gente ter o mínimo de justiça social do nosso país, né? Não está aí o problema. O problema também não é o fato dessa gente estar ganhando essa grana, porque somando tudo isso, gente, ainda é muito pouco
diante do que nós perdemos no nosso país por conta da política econômica que pega o grosso dos impostos do povo brasileiro para jogar para banco, para a ciranda financeira, para os amigos, para os sócios e para as pessoas a quem Paulo Guedes defende nesse poder, nesse governo, né? E para finalizar, como eu já fiz no vídeo anterior, que foi muito legal, muita gente curtiu, eu quero dar uma dica aqui também cultural. Muita gente pergunta que tipo de livro eu posso indicar. Professor, indica um livro. Gente, olha só, eu tenho um mecanismo que eu já faço desde o tempo de estudante. Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Eu não quero indicar títulos, porque isso é muito subjetivo. Às vezes você gosta de um autor, gosta de uma história, assim como a música também. E a pessoa vai ter contato com aquilo, ela não acha aquela coisa toda, né? Então, em relação a livro, faça o seguinte se você tiver chance. Procure um sebo na sua cidade. O que é um sebo? É um lugar que vende livro usado. E aí você vai chegar lá, você vai ter uma infinidade de autores, de livros. Pegue dica com o dono do sebo, que normalmente é um cara bem letrado, um cara que leu muita coisa, ele tem muitas informações. Você, pela curiosidade da capa do livro, do título, ou o autor que você já ouviu falar, que você tem curiosidade, você vai encontrar sempre bons livros. Eu já tive sorte de pegar alguns livros até grifados, né? Assim, o que já dá uma ressalta pra gente que aquilo ali é um ponto importante, um ponto que chama atenção naquele trabalho, naquela obra ali. Então fica essa dica. E para você curtir hoje assim, um som bem legal, visite Belchior. Tem uma música dele chamada A Voz da América. Gente, é muito legal, eu curto muito o pensamento do Belchior, que era um filósofo que fazia músicas. E ele tem um trecho dessa música aqui que eu acho muito bacana, que é bem no começo da canção, né? Que ele diz: El Cóndor passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz, cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga. Puxa, gente, isso é uma imagem muito legal, né? O ofício de cantar ser uma coisa tão comparável, tão forte como quem usa a mão para fazer o pão ou colher alguma espiga. Gente, e com essa dica cultural final, eu fico por aqui desejando para vocês um grande abraço, mas um abraço mesmo, apertado para vocês, cheio de energia, porque a gente vai continuar a reclamar, apontar falhas e fazer as nossas críticas. Isso não é resmungar, isso é exercer o nosso papel republicano de cidadão. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente.